Quero cumprimentar cada pessoa que estiver ao alcance desse vídeo, com uma boa tarde, quem estiver vendo esse vídeo à tarde, uma boa tarde, quem estiver vendo esse vídeo à noite, uma boa noite, quem estiver vendo esse vídeo durante o dia, um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Esse aqui é mais um vídeo que eu quero passar para vocês, mais uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Então eu quero que você saiba, cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, saiba a grandeza, a majestade, a maravilha do nosso Deus. Então é mais um vídeo que eu quero passar para vocês. Prestem atenção. Mas antes de eu passar o vídeo, antes de eu passar a experiência, quero meditar com vocês a palavra de Deus. Primeiramente está registrado 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11. Vou ler para vocês a passagem bíblica, depois tem mais algumas passagens. A primeira Crônica, capítulo 29, versículo 11, que diz: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então a palavra de Deus fala para nós que tudo pertence ao Senhor. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. E agora outra passagem bíblica que eu quero passar para vocês, está ao alcance desse vídeo, se encontra no livro de Salmos, no capítulo 147, versículos 5 e 6. Olha só o que diz. Salmo 147, versículos 5 e 6, que diz: Grande é o nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Ele está falando da grandeza de Deus, que Ele cuida dos humildes, Ele cuida daqueles que se acheguem a Ele cuida dos seus servos, mas aqueles que não temem a Ele, aqueles que procuram viver uma vida distante do Senhor, que procura fazer coisa que desagrada o coração de Deus, né? Que faz perversidade, o Senhor abate. E eu vou passar também para vocês também mais um versículo, alguns versículos também, está registrado no livro do profeta Isaías 40, versículo 1, e versículo 12 e 13. Isaías capítulo 40, versículo 1. Vamos pular para o versículo 12, versículo 13 e versículo 14, que diz, olha só, que fala sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Esse é o versículo 1. Agora vamos pular para o versículo 12, 13 e 14, que diz: Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? Que conselheiro o ensinou? Versículo 14. Com quem tomou conselho para que lhe deste entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, lhe fizesse notório o caminho da ciência. Então aqui tem 3 perguntas, Deus fazendo para o povo de Israel, tá? 3 perguntas. Louvado seja Deus.
E a primeira pergunta ele faz, né? Ele dá ao povo de Israel uma palavra de consolo, né? Porque aquele acabou de livrar Israel da mão dos inimigos. Então agora ele dá ao povo de Israel uma palavra de consolo, que diz: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Está mandando Israel descansar nele, confiar nele, e não ficar com o coração turbado. Tá? E no versículo 12, ele está fazendo algumas perguntas. Versículo 12, 13 e 14, está fazendo pergunta à nação de Israel, para Israel saber o tamanho do Deus que eles servem. Olha só, versículo 12: quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Primeira pergunta. A segunda pergunta ele faz de novo: quem guiou o Espírito do Senhor? Que conselheiro ensinou? Outra pergunta ele faz: com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? 3 perguntas ele faz para o povo de Israel, para o povo de Israel saber que o Deus que ele serve, o Deus que a igreja serve, é um Deus todo-poderoso, que cuida daqueles que confiam nele. É por isso que ele deixou aqui no princípio desse capítulo, no versículo 1: consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Então eu quero que vocês tocando esse vídeo, prestem bem atenção nessa experiência que eu quero contar a partir de agora, tá? Uma experiência maravilhosa que Deus me deu. Eu confesso que eu sou uma pessoa tímida, tá? Mas aos poucos eu estou conseguindo vencer a timidez. Estou conseguindo vencer a timidez através da leitura da palavra, através de muitas coisas. Deus tem me dado condição de eu vencer a timidez. Então eu sempre desejei pregar a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, quando eu ganhava a oportunidade para pregar a palavra de Deus, não saía nada. Na frente eu ficava tremendo, minha voz ficava embargada. Mas comecei a orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus dom da palavra. Eu não tenho assim, um dom da palavra, me sinto como um mensageiro. Mas comecei a pedir a Deus me desse o dom da palavra, eu queria pregar a palavra dele. Aí, um certo dia, o pastor falou comigo assim: olha, você hoje vai pregar a palavra de Deus. Quando ele falou isso para mim, eu tremi, né? Aí, mas depois eu descansei no Senhor, porque eu tenho o Senhor como meu consolo, meu descanso. Aí eu descansei no Senhor, eu confiei no Senhor. Aí, quando o pastor me chamou para pregar a palavra de Deus, o versículo que Deus me deu foi Isaías, capítulo 55, né? O versículo que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus me deu uma palavra dentro desse versículo. E nós começamos então a pregar a palavra de Deus dentro desse versículo. E foi uma bênção. Deus visitou a igreja com a glória tão maravilhosa. Eu senti o mover de Deus na congregação. Foi uma bênção maravilhosa. No final do culto, eu saí da igreja feliz, muito feliz, porque Deus me usou na palavra praticamente a primeira vez que nós ministramos a palavra de Deus, que nós conseguimos vencer a timidez. Eu saí da igreja, vim para casa e falei com a minha esposa, né? Comentei com ela várias vezes: eu sou tão pequenininho, Deus me usou na palavra de Deus hoje na igreja, Deus me usou na pregação, e a igreja foi uma bênção. A glória do Senhor esteve sobre a congregação, e foi um mover maravilhoso do Espírito de Deus. Eu não mereço, porque eu sou pequenininho demais,
Deus me usou na palavra. Eu fiquei tão assim abismado, irmãos, só falava isso, eu sou pequenininho, eu não mereço. E Deus me usou na pregação. Aí a minha esposa me repreendeu com isso. Falou comigo assim, olha, para de falar que você é pequenininho, você é um servo de Deus, você é um varão valoroso. Aí tudo bem, né? Aí, à noite, aí acabou isso, né? Aí jantei, eu fui dormir. Aí dormi, tirei um sono muito bom, quando foi de madrugada, Deus me deu um sonho, como se fosse uma revelação, um sonho de revelação. Tá? No sonho, eu estava caminhando na rua e tinha dois camaradas, né? Me atacando, um à minha direita, outro à minha esquerda. Então eu creio que esses dois camaradas, duas pessoas, devia ser salteador, que estava me atacando. E eu olhei assim na minha frente, eu vi um homem muito grande mesmo, né? Um varão muito grande. Esse homem, no sonho, era o Senhor Jesus, que tinha todo aspecto, né? As roupas, né? As roupas brancas, né? Os pés dele eram reluzentes, como diz lá em Apocalipse, quando João teve aquela visão, quando ele viu o Senhor Jesus com os pés reluzentes, né? Como se fosse reluzente numa fornalha, os pés dele. Mas interessante, irmãos, que ele ficava no ar, não tocava no chão, os pés dele não tocavam no chão, ficava no ar, parado no ar. Eu olhava para ele assim, as vestimentas toda branca, né? Aquele cinto, né? Maravilhoso, né? Eu fui levantando os olhos para ver a fisionomia dele. Eu não conseguia ver a fisionomia dele, porque tinha como assim, nuvem, né? Como se fosse nublado o rosto dele, para eu não ver o rosto dele. Eu fiquei olhando assim para ele, maravilhado, né? E daqui a pouco, os dois camaradas me atacando. Aí estendeu as duas mãos dele para os dois camaradas. Nas duas mãos dele saiu fogo e fulminou aqueles dois homens que estavam me atacando. Quando aqueles dois homens caíram fulminados, ele falou comigo assim, uma palavra tão maravilhosa. Foi com uma voz, amado ouvinte, tão meiga, tão doce, assim, a voz de um pai para um filho. E começou a falar comigo algo tão grande, tão maravilhoso. No sonho, eu entendia tudo que ele estava falando para mim. A coisa também que eu achei interessante, que antes de eu ter esse sonho, só falava que eu era tão pequenininho, verdadeiramente. Nós somos pequenininhos mesmo, diante da grandeza de Deus, que eu via ele muito grande diante de mim. E ele falava para mim coisa tão maravilhosa, sabe, que eu no sonho entendia, mas quando eu acordei, eu me lembro que as coisas que ele falava para mim. Mas nessa época, minha tia, né, ela era mulher de oração. Minha tia dirigia oração, ciclo de oração. Aí eu comentei para ela o sonho que eu tive, né? Aí falei com ela, né? Desse homem, desse varão, né? O Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus mesmo, sonho. Comentei para ela o sonho que eu tive, que eu não entendi o que ele quis falar para mim. Aí ela falou comigo, não, meu filho, isso aqui que ele está falando para você, que ele te ama muito, ele tem projeto na sua vida, ele quer te usar na palavra, nas pregação, nos ensino da palavra, mas ele quer fazer isso com você, enquanto você tiver compromisso com ele, compromisso em você continuar pregando a sua palavra, fazendo a sua obra. Ele prometeu te proteger. A palavra que falou para você foi essa. Procure descansar o teu coração no Senhor e confiar nele, porque ele é todo poderoso. Aí ela me passou para mim essa palavra, irmãos. Então o que eu quero falar agora com isso é que desde esse dia em diante comecei a ter compromisso mesmo com a palavra de Deus. A timidez saiu.
De lá para cá eu tenho procurado sempre trazer palavras de ensinamento para a igreja, palavra de encorajamento para a igreja. E Deus tem me abençoado muito, Deus tem me guardado, me livrado do mal. Deus tem me livrado de assalto. Várias vezes, Deus me deu livramento até de morte. Me lembro a vez que eu estava no ônibus, eu tinha recebido uma indenização da empresa que eu trabalhava. Eu estava com dinheiro no bolso, um dinheiro muito, assim, uma quantia muito boa no bolso. Eu peguei o ônibus para ir para casa. Nesse dia, o ônibus foi assaltado. E os ladrões roubaram todo mundo do ônibus. Mas quando chegaram perto de mim, me deixaram, não fizeram nada comigo. Então Deus tem sempre me guardado desse dia em diante, tem me guardado até nos dias de hoje. Então eu quero passar para vocês saberem a grandeza e a proteção do nosso Deus na vida de todos aqueles que querem ter compromisso com Ele. Ele quer abençoar todo ser humano com um carinho tão maravilhoso, porque Ele ama todo ser humano. Nós sabemos, ouvinte, que o amor de Deus foi tão grande para o ser humano, tá? A ponto de o próprio Deus dar o seu Filho único, seu Filho unigênito, para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados na cruz, para que toda a raça humana tenha acesso a Deus, como teve no princípio da criação, como Adão e Eva teve no princípio da criação. Deus quer que cada ser humano tenha de novo aquela comunhão maravilhosa com Ele, mas agora só através de Jesus. Ninguém consegue se chegar a Deus a não ser através de Jesus, porque Ele é o próprio Deus encarnado, Ele sendo Deus, tá? Ele se diminuiu de uma maneira tão grande, a ponto de vir a esse mundo e morrer na cruz pelos nossos pecados, e pagou nossas dívidas na cruz, mas nós só recebemos perdão dele se nós nos achegarmos a ele. Quero meditar para você mais uma palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, para nós terminarmos. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: olha só, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então aqui a palavra de Deus fala para nós sobre a grandeza do Senhor Jesus, né? Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, porque ele cumpriu todo o ministério que Deus colocou nas mãos dele. O ministério que Deus colocou na mão do Senhor Jesus foi de vir aqui a esse mundo, resgatar o ser humano de volta para Deus. Ele foi até o fim, ele não parou no meio do caminho, não. Jesus foi até o fim. Por ele ter ido até o fim, Deus colocou nas mãos dele todo o poder no céu e na terra. Então tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. Vai continuar cuidando até aquele grande dia, quando ela for levada para o céu, quando os servos de Deus, aqueles que verdadeiramente são igreja do Senhor, tá? Jesus virá nas nuvens do céu, levar a igreja para o céu. Estaremos para sempre com Ele, e nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver tristeza. Vamos servir ao Senhor para todo sempre. Fica com essas palavras, ouvinte. Você que ainda não teve encontro com Jesus, aproveita as oportunidades que Deus está te dando.
Se achegue ao Senhor. Não deixe passar as oportunidades, porque você não sabe o dia de amanhã. Tá bom, meu amado ouvinte? Deus te abençoa, em nome de Jesus. Amém.